Só entrando aqui no Insta também, bom dia. Sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de coaching para líderes, equipes, coaching para empresas. E hoje eu quero conversar com vocês, como ontem eu disse essa semana, né? Eu vou estar conversando com vocês sobre coaching individual para líderes e empresários. Ontem nós conversamos sobre os cuidados e algumas das particularidades do processo de coaching individual para líderes e empresários. E por quê? Né? Por que eu estou conversando e defini que essa semana é sobre isso que eu vou conversar com vocês? Porque essa está sendo uma grande demanda do mercado, os processos individuais, tanto para empresários quanto para líderes. Por quê? Por um simples motivo, pelo momento que nós estamos passando. Né? Eu tenho dito isso para vocês porque isso é uma realidade, que nos momentos de crise, nos momentos que as empresas estão passando por dificuldades, é os momentos que nós mais vendemos nossos processos de desenvolvimento, principalmente focado em líderes. Por quê? Porque este é um momento que os líderes necessitam, os líderes e os empresários necessitam dar conta de muitas mudanças, de um cenário diferente, né? E eles precisam, as empresas precisam produzir mais com menos. Então, este é um dos grandes motivos porque nos momentos de crise, as empresas e os líderes contratam muito, porque realmente eles precisam produzir mais com menos, eles estão num momento de sobrecarga, num momento de estresse, num momento de que eles precisam inovar, que as equipes precisam ser mais produtivas e isto acontece a partir dos líderes e empresários. E por que este é um momento que os processos individuais estão sendo muito demandados? Né? Porque como é um momento realmente, né, de estresse, de pressão, de inovação, aonde os empresários, as empresas, os líderes precisam estar muito ágeis, desenvolvendo novas competências, lidando, né, com muitas mudanças ao mesmo tempo, eles não querem saber de teoria, eles querem saber de prática, do seu negócio, como é que ele desenvolve a sua competência, certo? Então, é por isso que neste momento os processos individuais estão sendo tão demandados, tanto pelos empresários quanto pelos líderes. Ontem eu comentei com vocês de que, né, nós podemos vender os processos individuais tanto para o líder pessoa física, aquele líder que neste momento está sobrecarregado, está com medo, né, de como é que fica o futuro dele dentro da empresa. Nós podemos vender, né, além de ele estar sobrecarregado, muitas vezes ele não está dando conta da equipe, ele não está dando conta dos resultados, né? Ele está precisando de apoio, ok? Então, este é um momento que você vende tanto para a pessoa física, esse líder que está lá dentro da empresa, né? E está necessitando se reinventar neste momento. Mas você vende também para aquele líder pessoa física que está precisando se recolocar no mercado, ok? E você vende também para as empresas e para os empresários, porque os empresários também, neste momento, em termos de liderança, de equipes, de mobilização, ele está precisando se reinventar, ele está precisando desenvolver novas competências, ele está sobrecarregado, né? Ele está estressado, está com uma grande sobrecarga e este é o momento que ele necessita também de ajuda. Então, esses são alguns dos motivos por que, neste momento, os processos individuais estão sendo tão demandados, ok? Então, vamos lá, quero conversar um pouquinho com você sobre particularidades, diferenças. Ontem eu comecei a falar com você sobre isso, sobre as diferenças dos processos de coaching de liderança e do life coach, porque um dos grandes erros que você não pode cometer é querer usar a metodologia do life coaching nos processos de coaching de liderança, certo? E você não pode cometer esse erro por quê? Porque trabalhar com líderes e empresários requer de você metodologia, postura e ferramentas próprias, que são completamente diferentes do life coaching, certo? Life coaching não funciona dentro de empresas, não funciona quando você está se propondo
a desenvolver competências de liderança, desenvolver os líderes, os empresários como líderes, ok? São metodologias, ferramentas completamente diferentes, certo? Muitos coaches que já se deram conta, né, do quanto as empresas realmente é um dos nichos mais rentáveis, mais lucrativos, que mais investem, por não terem preparo. Vão para as empresas e querem aplicar e vão com a metodologia do Life Coach. Infelizmente, isto queima o coach, certo? Porque não vai gerar os resultados, porque é outra metodologia. É como se você estivesse dando, né, o remédio errado, certo? O remédio tem que ser dado, mas você está dando o remédio errado. É exatamente isso, certo? E vai ter efeitos colaterais. Vai ter efeitos colaterais para a empresa, vai ter efeitos colaterais para o líder e vai ter efeitos colaterais para você, certo? Então, coaching de liderança requer metodologia e ferramentas próprias. E o que é o coaching de liderança para líderes e empresários? É desenvolver nos líderes e nos empresários as habilidades de liderança, ok? Ontem, se você não assistiu a live de ontem, eu sugiro que você assista, tá no IGTV. Ontem eu falei da diferença entre o coach de líderes e o líder coach, que são coisas completamente diferentes também. Então, se você fez a formação de líder coach e acha que você está preparado, que você é um coach de líderes, saiba que não, certo? E aqui é um erro, que a culpa não é sua, a culpa é de quem vende, né, as formações de líder coach. Mas eu falei sobre isso ontem, não vou entrar aqui novamente, certo? Mas só para te deixar esse alerta, que muitos coaches dizem assim, Liana, eu fiz a formação de líder coach. Eu disse, olha, perfeito, para te entender de liderança, não para você ser um coach de líderes, certo? Mas vamos lá. Vamos conversar sobre as diferenças entre life coach e coaching de liderança. São várias as diferenças. Eu anotei aqui 10 para falar com vocês, certo? Até coloquei aqui para não esquecer que essas são as principais diferenças. Primeiro é a demanda, certo? Muitas vezes, no coaching de liderança, a demanda vai vir pela empresa e não pelo coaching, certo? Se você estiver atendendo pessoa física, não. Vai vir pelo coaching. O que eu quero dizer com isso? A demanda, as metas, os objetivos do processo. Se o patrocinador do processo, se quem está investindo financeiramente no processo é a empresa, quem define os objetivos do processo é a empresa. Se for pessoa física, quem define os objetivos do processo é o líder, certo? Isso é uma diferença fundamental que você precisa entender, certo? Tem diferenças. Desculpa. Tem diferenças quando você está atendendo pessoa física e quando você está atendendo pessoa jurídica. A estrutura do processo é muito semelhante, certo? As ferramentas que você utiliza são iguais. O que muda é a estrutura do processo, as fases do processo, que depois eu vou explicar um pouco aqui para vocês. E também o que muda são as relações, certo? Porque quando o cliente, certo, ele é pessoa física, o líder te procurou e é ele que está patrocinando o processo. Para o seu desenvolvimento, você tem apenas um cliente. Quando é a empresa que te contrata para desenvolver, fazer coaching individual para os seus líderes, você não tem apenas um cliente, você tem 2 clientes, certo? Ok? Então vamos lá, vamos ver as diferenças. Primeiro é a demanda. Então vamos lá. Se é a empresa que te contrata, quem define a demanda do processo é a empresa. Os objetivos do processo são definidos pela empresa. Se você é contratado pelo líder, pessoa física, quem define as demandas do processo é o próprio líder. Diferença do Life Coach. No Life Coach, em 100% dos casos, quem define a demanda do processo é o seu coach, ok?
Coaching de liderança, se patrocinado pela empresa, quem define os objetivos do processo é a empresa, ok? Patrocínio, né? Você pode, né? Se o líder te procura, ele te procura, é ele que paga o processo, ele que faz o investimento. Se é a empresa que paga, certo? O investimento no processo, ok? No Life Coach, sempre quem paga o investimento do processo é o próprio coach, ok? Quanto ao objetivo do processo, né? Quanto ao objetivo, quanto ao cliente, né? Como eu disse, quando você está trabalhando com Life Coach, você tem apenas um cliente, seu coach. Quando você está trabalhando com coaching de liderança, que a demanda veio através da empresa, e isto vem muito. As empresas investem muito e estão investindo muito nos processos individuais dos seus líderes, certo? Você precisa entender que você tem 2 clientes. E aqui é um grande erro que a maioria dos coaches que não dominam a metodologia do coaching de líderes, né, essa especialidade comete. Ele acha que ele só tem o líder como cliente. Não. Se o teu patrocinador, se o patrocinador do processo é a empresa, você tem que ter clareza que você tem 2 clientes. Você tem o cliente empresa e você tem o líder, o coach, como seu cliente também, certo? E às vezes eles têm objetivos diferentes e você tem que ter essa maestria de poder fazer a condução da forma adequada, certo? Então nunca esqueça, Life Coach você tem só um cliente. Coaching de liderança, quando demandado pela empresa, você tem 2 clientes, certo? E tanto o contrato quanto a avaliação vão ocorrer com esses 2 clientes, ok? Isso é fundamental. Eu vejo que aqui é um dos principais erros, tirando a questão de usarem a metodologia errada, né? E as ferramentas erradas, é o coach não entender que quando o patrocinador é a empresa é sua cliente também, ok? E aí tem vários acordos que precisam ser feitos. Quando eu for falar da estrutura, eu vou falar sobre isso com vocês, ok? Muito bem, comprometimento. Essa é outra diferença entre o Life Coaching e o coaching de liderança quando demandado pela empresa. Qual é a diferença? No Life Coaching, como a pessoa, né, que demanda o processo, que patrocina o processo, é o próprio coach, ele já chega no processo comprometido com o processo. Por quê? Ele decidiu fazer, ele escolheu fazer. Ele está investindo tempo e dinheiro para o seu desenvolvimento. Quando nós estamos trabalhando com coaching de liderança, aonde o patrocinador é a empresa, nem sempre o seu coach, o seu líder, né, ele vai chegar motivado e comprometido com o processo por um simples motivo. Às vezes, isto não foi uma escolha dele. Quem está propondo, quem está colocando o processo para ele é a empresa. E nós temos que ter isso claro, porque muitas vezes o coach, o líder, ele chega para o seu processo de coaching com fantasias, ele chega com medos, com receios, né, com objetivos distintos dos da empresa. E é exatamente a metodologia do coaching de liderança que vai te ajudar, que vai fazer com que você consiga fazer todos esses alinhamentos, ok? Mas entenda, quando você está trabalhando com coaching de liderança, aonde o patrocinador é a empresa, às vezes o seu coach vai chegar descomprometido com o processo. E claro que o resultado do processo depende em grande parte do comprometimento do seu coach. E aí vem a grande maestria na metodologia para saber fazer este alinhamento de objetivos, ok? O contrato, vamos lá. Quando nós estamos trabalhando com Life Coach, todo o seu contrato, toda a contratação é feito apenas com o seu coach.
quando você está trabalhando com coaching de liderança patrocinado pela empresa, você faz o contrato de 3 pontas que a gente diz, né? Que é o contrato entre você, a empresa e o seu coach. E fazer o contrato de 3 pontas é fundamental, certo? Não fazer o contrato de 3 pontas gera muitos problemas durante o processo. Muitos problemas durante o processo, certo? Então, faz parte da metodologia você realizar o contrato de 3 pontas quando o patrocinador do processo é a empresa, ok? E ter a maestria nesta condução é fundamental. Muitos dos resultados do seu processo vão depender do quanto você teve a maestria na condução desta reunião, do contrato de 3 pontas. Porque nesta reunião nós somos o facilitador desta reunião. E dependendo de como você conduz essa reunião, vai afetar positivamente ou negativamente nos resultados do seu processo, do processo que você vai realizar com aquele líder ou com aqueles líderes. Por quê? Porque quando o patrocinador é a empresa, muitas vezes você não vai atender apenas um líder, você vai fazer processo de coaching individual com vários líderes ao mesmo tempo, certo? E aí você precisa saber fazer o contrato de 3 pontas, ok? O nosso compromisso é outra particularidade, o nosso compromisso. Quando nós estamos trabalhando com Life Coach, né, o nosso compromisso é apenas com o coach, porque ele é seu único cliente. Quando nós estamos trabalhando com coaching de liderança, onde o patrocinador do processo é a empresa, o nosso compromisso como coach é tanto com o líder, com o nosso coach, quanto com a empresa, certo? Nós temos 2 clientes, a empresa e o coach, a empresa e o líder. E o nosso compromisso profissional é com os 2, ok? Ferramentas, né? Como eu comentei ontem, as ferramentas do Life Coach, do coaching de liderança, são completamente diferentes. Como a condução do processo é completamente diferente. Como a metodologia é completamente diferente. Ontem eu até comentei sobre isso, né? Uma das ferramentas que no Life Coach sempre se utiliza, né? Ou na grande maioria dos processos se utiliza, roda da vida. Até hoje, nos meus processos de coaching de liderança, eu nunca usei a roda da vida. Por quê? Porque a roda da vida, né? Se o seu processo é de coaching de liderança, aonde o líder ou a empresa te procurou, para que aquele líder, para aquele empresário desenvolva as suas competências de liderança, aumente a sua performance como líder, a roda da vida não faz parte do processo, ok? É diferente se o líder ou o empresário te procuraram para um processo de life coach. São coisas completamente diferentes, ok? Relatório final, outra diferença. No life coach, você emite um relatório apenas para o seu coach, porque ele é seu único cliente. Quando você está trabalhando com coaching de liderança, onde o patrocinador é a empresa, e isso vai ser na grande maioria dos casos, certo? Você tem 2 relatórios. Um que é entregue para o seu coach e um que é entregue para a empresa. E são relatórios diferentes, certo? O seu coach, ele recebe os 2 relatórios e a empresa recebe um relatório, certo? Lembrando, a empresa é seu cliente tanto quanto o coach, ok? Então, a entrega de relatórios, né? Nós entregamos relatórios tanto para o coach quanto para a empresa, sendo que são relatórios diferentes. O coach, ele recebe os 2 relatórios e a empresa, né, ela recebe um relatório, ok? Outra grande diferença, a avaliação do processo. Quando você está trabalhando com Life Coach, né, a única pessoa que avalia o seu processo é o seu coach, porque ele é seu único cliente.
quando você está trabalhando com coaching de liderança e o patrocinador do processo é a empresa, você tem a avaliação do processo dos seus dois clientes, do coach e da empresa. E aqui tem algo extremamente importante, né? E por isso que eu digo que os coaches que não dominam a metodologia do coaching de liderança muito facilmente se queimam no processo. Ou se queimam no início, ou durante, ou no final. Por quê? Porque não sabem fazer. E não sabem fazer não é porque você não quer saber, você não aprendeu. Nas suas formações, nem dentro do executivo, você aprendeu a fazer coaching de liderança, ok? Quanto à avaliação do processo, ele tem um aspecto bem importante que eu acho importante frisar com vocês neste momento, certo? Então, já deixei claro que Life Coach, só quem faz a avaliação é o seu coach, porque ele é o seu único cliente. No coaching de liderança patrocinado pela empresa, não, você tem duas avaliações, tanto do seu coach quanto da empresa, porque os dois são seus clientes. E aqui tem uma questão importante, eles avaliam por óticas diferentes, certo? Muitas vezes, quem não tem a maestria do processo, da metodologia, né, o que às vezes acontece? O líder, o coach, faz uma avaliação excelente e a empresa faz uma avaliação super ruim. E por quê? Geralmente, quando isto ocorre, é porque houve falha metodológica lá desde o início, desde a contratação, desde o contrato de 3 pontas, desde o estabelecimento dos indicadores de sucesso do processo, certo? Houve um erro lá no começo que ele vem se estendendo e no final, né, ele só se concretiza. E qual é o grande problema? Se a empresa avalia mal o seu processo, você não realiza mais trabalho nenhum dentro daquela empresa, certo? E talvez agora você esteja pensando, Eliane, e é possível os dois avaliarem bem? Óbvio que é claro que é, desde que você saiba conduzir. E lembrando, e aqui é importante frisar isso, é um processo. Se você erra lá na contratação, lá no contrato de 3 pontas, no estabelecimento dos indicadores de sucesso, você corre um grande risco de chegar no final, né, e realmente a empresa não fazer uma boa avaliação do seu processo. Qual que é a diferença da avaliação do processo do líder e da empresa? O líder, o seu coach, né, ele percebe, ele sabe, né, e às vezes o líder, ele mudou um monte internamente. E por isso ele faz uma avaliação maravilhosa do processo. Só que quando você vai para o fechamento de 3 pontas, que é a avaliação do processo entre você, o coach e a empresa, né, a empresa não percebe nada disso. E isso é erro de condução, isso é erro de contratação. E tem uma questão que é real, se o patrocinador do seu processo é a empresa e ela não percebe as mudanças, seu coach pode ficar maravilhado com o seu trabalho, mas com aquela empresa você não fecha trabalho nenhum mais. Então, a importância da contratação, do alinhamento dos indicadores de sucesso, né, do escopo do processo. E isso é completamente diferente do Life Coach. O Life Coach, só quem avalia o processo é o próprio coach. Só que aqui tem uma outra questão que você precisa entender, eu sempre falo, né, da diferença entre atender a pessoa física, life coach, ou atender líderes e empresas, né? No life coach, vamos imaginar que, né, o seu cliente, o seu coach, né, se transformou, foi maravilhoso, o processo é nota 10, certo? Acabou ali o processo com ele.
você não vende outros serviços para ele. Né? Por quê? Porque ele atingiu a sua meta. Completamente diferente quando você está focado em empresas. Se você fez um trabalho excelente, o que acontece? A empresa te contrata para os outros líderes, para outros processos. Então, essa é uma das grandes vantagens e por que o nicho de empresas é tão lucrativo, tão rentável. Esse é um dos grandes motivos. Né? Quando você está trabalhando com a pessoa física, geralmente quando você faz um excelente processo individual, acabou ali a sua venda para aquele cliente. Na empresa é exatamente o contrário. Quando você faz um excelente trabalho, isso abre portas para vários outros processos, tanto individuais quanto em grupo. Ok? Então, essas são as grandes diferenças entre Life Coaching e Coaching de Liderança. Eu vou estar disponibilizando um material lá no nosso grupo VIP. Ontem eu falei sobre o nosso grupo VIP. Depois eu vou falar aqui novamente, né? Eu vou disponibilizar um PDF sobre essas diferenças, certo? Para que você possa olhar e estudar, ok? Vamos conversar agora, então, sobre como estruturar seus processos, né, de coaching individual para líderes. Aqui também tem algumas diferenças se você está trabalhando com líder pessoa física ou com a pessoa jurídica, a empresa te contratando, certo? Mas de forma geral a gente diz que dentro da metodologia são 3 fases e 7 etapas do processo. Vamos lá. Primeira fase é que eu vou concentrar quando a demanda é via empresa, ok? Porque depois, quando nós estamos falando de pessoa física, a gente só tira algumas fases, ok? Deixa eu só tomar uma aguinha. Me coloque aí, por gentileza, está fazendo sentido? Estou me fazendo clara entre as diferenças, porque entender essas diferenças é fundamental, certo? Tem uma outra questão, né, que para mim, assim, é super importante, né? Eu, particularmente, acho muito mais fácil gerar resultados quando você está trabalhando no nicho de liderança, quando você está trabalhando com empresas, do que quando você está trabalhando com life coach. Os processos, quando bem conduzidos, eles tendem a gerar um resultado muito grande, ok? Vamos lá então, como estruturar seus processos de coaching? Como eu disse, eles têm, todo o processo de coaching individual, ele passa por 3 fases e tem 7 etapas, certo? Quais são as fases? Fase do pré-processo, fase do processo propriamente dito e fase pós-processo. Aqui eu vou focar, certo? No quando o patrocinador é a empresa, porque como eu disse, muitas vezes o patrocinador vai ser a empresa. E esse deve ser o seu grande objetivo também, vender para as empresas, exatamente pelo que eu disse há pouco, né? Você faz um excelente processo, tenha certeza que ela vai te contratar para fazer coaching individual para todos os demais líderes da empresa, ok? Vamos lá. Então, vou focar, certo, quando o patrocinador é a empresa. Porque quando é o líder pessoa física, muda algumas coisas, mas de forma geral não muda, certo? A metodologia não muda, as ferramentas não mudam. O que muda é um pouco a fase do pré-processo e pós-processo, ok? Vamos lá. Fase 1, pré-processo. Sempre que o patrocinador do processo de coaching individual do líder é a empresa, tem uma fase anterior, que a gente chama de fase 1, né? Que é a fase do pré-processo, que é a fase onde você vai fazer todo o alinhamento com a empresa. Como eu disse, quem te contrata, quem demanda, quem patrocina é a empresa. Então, tem toda uma questão de alinhamento anterior com a empresa, ok? Antes mesmo de você ter o primeiro contato com o líder, com o coach. Todo contrato é estabelecido com a empresa, certo? Feito isso,
dentro da fase do pré-processo ainda, nós realizamos o contrato de 3 pontas, certo? Que é quando você, depois que você já fez todos os alinhamentos e contratação com a empresa, vem a fase, antes ainda do processo propriamente dito, aonde você vai realizar o contrato de 3 pontas, certo? O contrato de 3 pontas é a reunião entre você, o líder e a empresa, aonde você vai definir os objetivos do processo, aonde você vai alinhar, né, os objetivos do processo, os indicadores de sucesso, certo? Aonde você vai fazer toda a contratação em relação ao processo. Esta é uma fase fundamental. Vou contar para vocês que, né, no começo, né, lá há 20 anos atrás, né, quando eu ainda, né, não dominava esta metodologia, porque esta foi uma metodologia que eu fui criando, né, a partir da minha vivência e, claro, de todos os conhecimentos de coaching, de desenvolvimento humano, né, essa é uma metodologia que eu fui criando, né, a partir da minha vivência. No começo, eu não fazia contrato de 3 pontas. E eu vou contar para vocês que eu tinha grandes dificuldades em muitos processos. Por quê? Porque muitas vezes, né, o que a empresa me falava e que me dizia que o líder sabia e que ela estabelecia como objetivo do processo, quando eu entrava na segunda fase do processo propriamente dito, o líder tinha uma percepção completamente diferente daquilo. E muitas vezes eu não atingia resultados exatamente por isso. O dia que eu entendi que um dos grandes pilares do processo de coaching individual, quando o patrocinador é a empresa, é o contrato de 3 pontas, o salto nos resultados dos meus processos foi incrível, certo? Eu tirei muitas das dificuldades do processo e, consequentemente, os resultados melhoraram e muito. Vou contar aqui um case para vocês rapidinho, né? Que eu ainda quero passar, né, por todas as fases aí com vocês. Uma vez, uma empresa me contratou para fazer o processo de coaching, de desenvolvimento de todos os seus líderes, né? Que quem me segue aí sabe que eu trabalho com projetos integrados. E dentro desse projeto integrado estava, né, contemplado o coaching individual para todos os gerentes, certo? Nessa época eu ainda não fazia o contrato de 3 pontos. E quando eu fui conversar, né, com a diretora, que era a contratante, né, do projeto, ela me trouxe várias questões em relação a um gerente específico. Quer dizer, aquele gerente, ele estava totalmente assim desalinhado dos objetivos da empresa. A empresa estava passando por um processo de mudança. Este líder não estava conseguindo acompanhar. Os resultados deles estavam muito ruim, certo? Ele estava muito aquém em todos os sentidos, certo? Eu perguntei para a empresa se isso estava claro para o líder, se o líder tinha, se o gerente tinha consciência, se ela já tinha dado feedback, né? E ela me disse que sim, que estava claro, que ela já tinha colocado isso para o líder e tal, e tal, e tal. Resumindo, vou eu para o processo de coaching individual. A percepção do líder era completamente diferente. Nada disso estava claro para ele. Todas as demandas da empresa não passavam nem perto do nível de consciência dele. E ali eu me vi numa grande saia justa. Por quê? Porque se o coach não tem a consciência, né, das necessidades que a empresa está visualizando, como é que nós vamos desenvolver? Eu não posso estabelecer estes objetivos para o coach. Então, com essas e com outras, né, eu fui estudando, aprofundando, e foi quando eu cheguei. Claro, tem uma fase anterior ao processo propriamente dito, né, que é o contrato de 3 pontas. Então,
um contrato de 3 pontas, ele é o início de tudo, ok? E ele ocorre na fase do pré-processo, você ainda nem começou o processo de coaching propriamente dito. Aí vem a fase 2, que é a fase do processo propriamente dito, certo? E aqui nós temos algumas etapas. A primeira etapa dentro do processo, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A primeira etapa do processo, né? Propriamente dito, agora sim, começou o processo com o seu cliente específico líder, certo? Começou o processo propriamente dito de coaching, só que o processo começou antes, certo? O que eu tô dizendo aqui, o processo propriamente dito é você e o seu coach sozinhos para trabalhar as demandas, ok? Primeira fase, primeira etapa, extremamente importante, alinhamento de objetivos, alinhamento e contratação. Por quê? Porque mesmo você fazendo um grande contrato de 3 pontas, você agora é a hora de alinhar, porque até então este processo era uma demanda da empresa. Agora você precisa que o seu coach se comprometa, ele assuma, certo? Ele assuma, ele se comprometa, por quê? Porque se ele não se comprometer, não vai ter resultado o processo. Então, a primeira etapa é de alinhamento de objetivos do seu coach com os objetivos que a empresa traçou para o processo. E toda a parte de contratação com ele. A segunda etapa é a etapa de autoconhecimento, certo? Só que como eu comentei aqui na live ontem, a etapa de autoconhecimento num processo de desenvolvimento, né, de coaching individual de líderes ou do empresário é completamente diferente da forma que você faz no Life Coach. Nós trabalhamos profundamente o autoconhecimento, mas é um autoconhecimento focado nos objetivos do processo, ok? Daí vem a próxima fase, que é a fase do planejamento. Só para vocês terem uma ideia, autoconhecimento a gente leva de 2 a 3 sessões. Então, se você está aí pensando, então não faz autoconhecimento, faz muito. Só que é um autoconhecimento focado nos objetivos do processo, certo? As ferramentas que nós utilizamos aqui de autoconhecimento não são as ferramentas que você utiliza no Life Coach, certo? São ferramentas de autoconhecimento fundamentais, mais específicas deste processo, ok? Depois vem a fase do planejamento, né? Do processo propriamente dito. Logo na sequência, aí sim, nós entramos no desenvolvimento propriamente dito, né? Com ferramentas específicas daquelas demandas, daquelas competências. Próxima fase é fechamento, né? Fechamento e avaliação do processo. Com o seu coach, essas 5 fases é somente com o seu coach, certo? Só que aí vem essas 5 etapas, desculpa, porque aí vem a terceira fase, que é a fase do pós-processo. Na fase do pós-processo entra o fechamento de 3 pontas. Lá no início, nós fizemos a contratação de 3 pontas. Agora, nós fazemos o fechamento de 3 pontas. Quando nós fazemos o contrato de 3 pontas, nós preparamos a empresa para este contrato. No fechamento de 3 pontas, nós preparamos o coach para este fechamento. Essas são as 7 fases, as 7 etapas e as 3 fases do processo de coaching. A maestria, ele é um processo extremamente estruturado, com início, meio e fim, certo? Super estruturado metodologicamente e muito específico. Quando você tem esta maestria da metodologia, das ferramentas, né, você sabe conduzir a fase de pré-processo, contrato de 3 pontas, a fase de alinhamento e contratação com o seu coach, a fase de autoconhecimento e o desenvolvimento, propriamente dito, das competências, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, certo? E quando eu digo não tem como dar errado, eu quero dizer o seguinte: o seu coach,
o seu líder vai se desenvolver muito. A empresa vai ganhar muito com isso. E você também. Porque tenha certeza, você vai alavancar outros projetos. Ok? Vou postar também lá no grupo, né? O material sobre essas etapas e essas fases. Vamos lá, que grupo é esse, Liana? Como eu comentei ontem, né? Essa semana eu estou conversando com vocês sobre coaching individual de líderes e empresários, por 2 motivos. Primeiro, é um serviço que está sendo extremamente demandado no mercado. Se você não atua ainda, se você não sabe atuar, se você ainda está achando que é life coach que você utiliza, né? Você está deixando o dinheiro na mesa, certo? Neste momento está sendo muito demandado, tanto pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica. Então, esse é o primeiro motivo. Em função deste motivo, eu abri a nossa nova turma da formação de coaching individual para líderes. Ela é uma especialização, certo? É uma especialização em coaching individual para líderes, ok? Aonde você aprende toda a metodologia, todas as ferramentas. Você tem o meu acompanhamento por 3 meses, certo? Para você ir lá praticar, fazer, você aprende as 15 ferramentas que você precisa dominar se você quiser trabalhar, né, com coaching de liderança. Tem um módulo específico sobre situações especiais, né? O que acontece se a empresa demite o líder na metade do caminho? O que você faz se a empresa quer conversar com você ao longo do caminho? O que você faz se o líder estiver resistente? O que você faz se o líder não se compromete? Quer dizer, várias situações especiais, certo? E como é que você conduz todas elas. Então, em função deste momento do coaching individual realmente está sendo muito demandado, né? E por eu perceber que muitos coaches, quem não tem uma formação específica em coaching de liderança, não está conseguindo atender essa demanda, certo? Ou nem consegue vender, ou muitas vezes vende e se queima, certo? E aí, em vez de ser um alavancador, né, funciona exatamente da forma oposta. Então, eu estou com a formação aberta, abri ontem, na verdade, certo? Só que, né, como este é um momento especial, né, e é um momento especial porque é um momento especial para todos nós, né? As empresas estão precisando, nós precisamos atender e faturar. Eu estou lançando essa formação com um valor super diferenciado. O valor normal dela é R$ 2.497, certo? Onde você tem todas as ferramentas, toda a metodologia, meu acompanhamento por 90 dias, 3 mentorias técnicas ao vivo, aonde você tem o acompanhamento exclusivo via grupo do WhatsApp, né? O valor normal da formação é R$ 2.497. Só que neste momento, né, eu vou fazer com um valor mega especial em função do momento mesmo, certo? Só que este valor mega especial ele vai ser anunciado apenas dentro do grupo, certo? Do grupo VIP do WhatsApp. Quer entrar, quer ver, quer conhecer, né? Viu que aqui está uma oportunidade, talvez esteja um gap seu enquanto coach, né? No link da bio, aqui no Face, logo mais vai estar aqui embaixo, mas para não perder a oportunidade, vem para o Insta, olha lá no link da bio, diz lá coaching individual para líderes. Lá você vai conhecer toda a formação, tudo que eu vou entregar. Tem toda a parte de vendas também. E nessa eu fiz tem um bônus especial que eu nunca dei. Porque assim, ó, um dos bônus que você tem, bom, você aprende a vender também, porque não adianta você ter a metodologia se também você não sabe vender, né? Você tem um dos bônus, é a sessão estratégica de vendas. Eu vou falar sobre vendas com vocês na quinta-feira aqui na live, certo? Mas a sessão estratégica de vendas, ela tem uma conversão altíssima para processo de coaching, certo? Então, você tem um bônus, que é você aprende a fazer a reunião, a sessão estratégica de vendas. Você aprende a fazer lives, você aprende a como você chama esse seu público para uma sessão estratégica e como é que você fecha,
certo? Você aprende todo o passo a passo. Mas nesta formação, apenas neste grupo, eu nunca fiz isso, né? Foi um bônus que eu nunca disponibilizei, é a primeira vez, e talvez seja a única. Eu vou ensinar vocês também como é que vocês fazem workshops estratégicos de venda para você vender os seus processos individuais, certo? Então você vai ter duas grandes estratégias: a sessão estratégica de vendas e workshops estratégicos de venda, para você vender as sessões individuais, os processos individuais, certo? Você vai aprender todo passo a passo, ok? Então, como eu disse, nós estamos com a formação aberta, só que vai ter um mega desconto, mas só vai receber o desconto quem estiver lá dentro do grupo. Eu até hoje vou começar a disponibilizar no grupo também materiais, como o que eu conversei hoje aqui com vocês, eu vou disponibilizar lá no grupo também. Vai ter momentos para interação, para você tirar as dúvidas sobre a formação, certo? Este grupo, ele só tem dois únicos objetivos, na verdade. Um é você tirar as dúvidas sobre a formação, e o segundo é você receber este mega desconto, que eu vou abrir somente lá no grupo na quinta-feira, o mega desconto, certo? Na sexta-feira, apenas das 9 às 19, vai estar valendo este mega desconto, ok? Então, se você quer realmente ter maestria para trabalhar com coaching individual para líderes e empresários, quer dominar esta metodologia, quer entregar grandes resultados, quer ter segurança, quer dominar as ferramentas, quer saber como vender, fica aqui meu convite para você, certo? Mas não adquira agora, porque agora o valor está em R$ 2.497. Você vai ter um mega desconto, certo? E além, claro, de toda a metodologia, de tudo isso que eu falei, você tem 3 meses do meu acompanhamento, certo? 3 meses do meu acompanhamento pelo grupo do WhatsApp e 3 mentorias técnicas online ao vivo, ok? Então, estou esperando vocês, se você realmente deseja, ser um coaching de líderes diferenciado, dominar a metodologia específica para trabalhar com líderes e empresários, focado no desenvolvimento da alta performance da liderança. Fica aqui meu convite para você entrar no grupo VIP. Todas as informações estão no link da bio aqui no Insta. No Face, logo mais vai estar abaixo. Caso vocês não encontrem, podem me solicitar que eu passo para vocês, certo? No link aqui da bio tem todas as informações sobre a formação e para você entrar no grupo exclusivo, no grupo VIP. Combinado? Amanhã vou fazer mais uma live aqui sobre coaching individual de líder. Se você não assistiu a de ontem, sugiro que você assista, tá lá. Tá aqui no Insta, no IGTV, no Face, logo abaixo. Se você rolar, você encontra também, certo? E amanhã vou estar fazendo uma nova live. Amanhã, se eu não me engano, a nossa live é às 11 da manhã, eu acho. Será? Não. Acho que é às 8h30. Bom, vai estar no meus stories, vai estar lá o horário da live, certo? Agora eu não lembro se amanhã é às 8h30 também. E amanhã nós vamos conversar sobre as ferramentas e as particularidades das ferramentas dos processos de coaching individual para líderes e empresários focado na alta performance da liderança. Como eu disse, as ferramentas elas são próprias, como a metodologia é própria, as ferramentas são próprias também, ok? Então, se você tem interesse em aprofundar, em dar esse próximo passo e para esse outro nível, eu estou te esperando no grupo VIP. Combinado? Deixa eu ver se vocês colocaram alguma pergunta aqui, acho que não, né? Eu fui dando uma olhadinha enquanto eu estava falando. Não, ok. Combinado? Todas as informações estão lá no link da bio como coaching individual para líderes, Entra lá, olha, entra no grupo VIP, E aí você decide se você quer ir para esse próximo passo, ter 3 meses do meu acompanhamento, aproveitar essa grande demanda que nós temos aí no mercado, certo?
Combinado? Um grande abraço, um ótimo dia e nos encontramos no grupo VIP. Tchau!